O meu entrevistado de hoje é consultor de pequenas e médias empresas e nós vamos falar sobre gestão financeira. Onde é que estão os erros, os gargalos? Onde é que seu dinheiro some no meio das negociações do dia a dia de um negócio? Ele, que é consultor, é professor universitário há mais de 20 anos. Ele está aqui no nosso estúdio para falar com você agora. Eu sou o Washington Sanches, seja bem-vindo ao podcast Amigos e Negócios. E o nosso entrevistado de hoje é o Márcio Coutinho, professor há mais de 20 anos e consultor de negócios. É isso, eu só apresentei uma parte, né? Márcio, fala um pouquinho de você aí. Ok, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado, Washington, revê-lo. Márcio Coutinho, economista, contador, trabalhou muito tempo no mercado financeiro, mais de 25 anos, Campo Grande, São Paulo, Goiânia. Também já atuei também como consultor, atuo como consultor financeiro, principalmente de pequenas e médias empresas, como você comentou, e professor universitário, né? Onde essa é uma paixão aí que eu me sinto muito bem e gosto de transmitir um pouquinho do que eu sei. E eu tive a honra de ser seu aluno lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Lá na pós-graduação, gestão de empresas, né? Isso. Oh, fantástico. Professor, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre gestão financeira. É um gargalo das empresas, não importa se é pequena, média. As grandes já são mais organizadas porque conseguem contratar profissionais, né? As pequenas já vão aprendendo no meio do caminho. E hoje eu te convidei para você vir aqui contribuir um pouco com a sua experiência para a nossa audiência, que esse é o objetivo do nosso canal, o podcast Amigos e Negócios, levar para eles uma informação a mais para que ele consiga implantar no seu negócio. E gestão financeira hoje é o gargalo de muitas e muitas empresas. É correto dizer que 98% das empresas do país são de pequenos negócios? Sim, é correto, é correto. O pequeno empresário tem uma força muito grande aí na nossa economia. E ele, por si só, tem que entender da sua importância e também tem que saber gerir o seu negócio. E ele é o fomentador da economia local, né? Sim, sim. Principalmente os pequenos que empregam gente da família, né? Até 10 pessoas, né? Gente da família, amigo do amigo, o amigo, e assim ele vai crescendo, né? Se ele faz uma boa gestão, né? Ele consegue crescer. Mas o gargalo, que é a gestão financeira, que é o objetivo do nosso podcast de hoje, quais são os maiores gargalos que um pequeno negócio tem? Eu diria o seguinte, primeiro, ele misturar a conta pessoa física dele com a conta pessoa jurídica. Esse é um aspecto que ele tem que ter consciência, tem que separar. Por quê? Porque ele acha, aí vem um outro aspecto um outro erro. Ele acha que quando a empresa dele faturou, sei lá, X reais, 10 mil reais foi o faturamento dele. Ele acha que todo esse dinheiro é dele. Mas na realidade não é. Uma parte desse dinheiro ele vai ter que fazer frente aos seus compromissos da empresa, se for uma empresa que está revendendo produto, vai ter que pagar seus fornecedores, vai ter que pagar seus funcionários. E uma parte vai ser quando a gente fala pagar seus funcionários, inclusive a remuneração do próprio sócio. E depois tem que sobrar um dinheiro que é o resultado, que é o lucro. E quando ele mistura tudo, ele mistura a parte pessoa física com a pessoa jurídica, o negócio sai fora do controle. Ele acredita que, ele pensa, muitas vezes o empresário pensa o seguinte, o pequeno empresário, não, eu sou o dono, eu posso tirar o que eu quiser daqui. Tá errado? Sim, eu acho que você é dono, perfeito, só que você tem que tirar, você tem que estipular. Qual que vai ser minha retirada pro labore? Prolabora é como se fosse um salário. O salário dele. Porque ele está fazendo a gestão, em vez de ele contratar alguém para fazer a gestão da empresa dele, ele é o gestor. Então ele tem um prolabore, um salário. Exatamente. Quanto que é meu salário? E tanto. Esse salário que vai suprir as necessidades particulares dele. É um erro. Às vezes a gente vê, quando a gente vai fazer consultoria, normalmente quando as empresas me chamam para
auxiliar, fazer alguma consultoria, que o negócio está um pouco complicado, né? E é comum a gente ver isso. O empresário dá o cartão de crédito para a esposa, e a esposa compra, gasta, ele pega a fatura do cartão de crédito e faz a empresa pagar. Misturou tudo, separa. Ó, quanto que eu vou gastar para eu viver? Vou gastar R$10.000 por mês. Tenha uma disciplina para você ter essa remuneração. Você separa. Isso aqui é da empresa, isso aqui é pessoa física, meus gastos particulares, isso aqui é da empresa. Tá? Então, voltando, primeiro gargalo, primeiro erro que eu vejo que os empresários cometem é isso. Misturar as contas. Misturar. Porque a partir do momento que você misturou, você vai ter mais trabalho para você identificar o que você está ganhando e o que você está gastando. É muito mais fácil você olhar o que está entrando. Faturei X reais, bacana. Mas eu estou gastando quanto? Minha despesa aumentou. Mas vem cá, sua despesa aumentou, a sua despesa que aumentou seus gastos foram como pessoa física ou como uma pessoa jurídica? Porque a partir do momento que você fala assim, não, meus custos aumentaram. É por isso que ele precisa dividir, para ele saber onde é que está. Exatamente. Está o ralo, né? Vamos dizer. Exatamente. Né? Então, é importante ele saber essa separação, né? Dá trabalho só no início. Só no início. Por quê? Nós, seres humanos, nós criamos hábitos. Então, a partir do momento que você criar esse hábito, fala, não, isso aqui, eu vou sacar o dinheiro, vou sacar R$10.000 para mim, que esse vai ser meu salário, e a minha conta pessoa física que eu vou gastar tudo o que eu quiser para a mesma manutenção. Não vou misturar nada com a pessoa jurídica. Né? E eu acho que o caminho é por aí. E aí vai facilitar a gestão. O segundo ponto que eu falei, quando você mistura faturamento com resultado, quanto que você está ganhando, né? Normalmente as pessoas conversam com amigos, você está ganhando quanto? Esse ganhando é o lucro. Não é o que você faturou. Você faturou 10, mas esses 10 não é seu lucro. Vai ser um percentual, vai ser 2, vai ser 1.500, vai ser 500, não sei. Então, esse lucro é o que efetivamente você ganha. O que você vendeu e recebeu é o seu faturamento. Isso é uma confusão ainda. Exatamente. E a pessoa tem que ter clareza, tem que saber, olha, eu faturei 10, desses 10, como eu já disse anteriormente, nem todo esse 10 é meu. Eu vou ter que pagar fornecedor, vou ter que pagar água, luz, telefone aqui dentro da empresa e vai sobrar alguma coisa. Inclusive o próprio salário, né? Sim, exatamente. Vai sobrar lá seus 2, 3. E aí esse dinheiro que vai sobrando é o lucro. É o lucro dele, e aí é uma sugestão que eu já passo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Uma parte do lucro tem que ser reinvestido na empresa. Não pode deixar o empresário, independente do porte dele, independente do tamanho, ele tem que estar reinvestindo. Né? Que tipo de investimento ele tem que fazer? Vai comprar mais máquinas? Vai contratar mais gente? Tudo isso, quem vai decidir vai ser o próprio empresário. Né? Às vezes, de repente, um treinamento da sua equipe, fazer um curso de pós-graduação, um curso especializado, um curso mais específico, uma formação mais técnica, mais específica na área de gestão. Se desenvolver, né? Sim. Se capacitar. Exatamente, porque as empresas são movidas por pessoas. Né? Você pode comprar equipamento, bacana, mas quem vai tocar o equipamento? São pessoas. Então as pessoas também têm que estar envolvidas. Então, o investimento ele tem que ser feito tanto em equipamento também, quanto na capacitação da mão de obra. Porque quanto mais produtivo for o seu colaborador, mais resultado ele vai trazer para você. Sim. Né? E aí todo mundo fica feliz. O empresário ele vai ganhar mais, vai ficar feliz, o funcionário vai continuar com o emprego, de repente vai até ser promovido, vai aumentar a remuneração dele.
A economia começa a girar. Se você está produzindo, é porque alguém está comprando. Se você está produzindo, alguém está comprando, está gerando renda. Se está gerando emprego, se está gerando emprego, está gerando renda. E aí o negócio fica bacana. O negócio desenvolve. E cuidar, você tocou num ponto interessante que é a minha área, né? Que é a inteligência emocional das pessoas, né? Então, o empresário, ele quer saber só de resultado, e aí ele acaba não capacitando, não cuidando da inteligência emocional do cara que vai dar lucro na empresa dele. Perfeito. Acho que você tem que desafiar a sua equipe, desafie a sua equipe, né, para alcançar o resultado que você, como proprietário da empresa, quer. Mas na hora que conseguir o resultado, comemore, né? Reúna, faça uma festa. Faz um brinde, faz uma comemoração para validar aquele momento. Exatamente. Olha, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é chegar em determinado ponto. Temos recursos para isso? Temos estratégia para isso? Temos. Então vamos para frente. Vamos fazer. Alcançou esse objetivo? Vamos comemorar. Eu já ouvi, já entrevistei alguns amigos em off. O cara me contou, em off, o nosso termo jornalístico, né? O cara me contou que prometeram uma caneta Montblanc, que se o cara faturasse, a equipe dele faturasse. Então tinha 3 equipes disputando. Aí uma determinada equipe ganhou o prêmio. E no dia ele entregou a caixa da Montblanc, só que era uma outra caneta falsificada. Essa empresa quebrou, fechou. Porque todas as 3 equipes abandonaram o cara. Você vê? Então, a falta de ética, a falta de consideração com a equipe que deu lucro para a empresa dele. Então, falta de inteligência emocional do cara, né? Do cara que está fazendo a gestão. O cara colheu o que plantou, né, Washington? E aí interferiu no quê? Na parte financeira. Sim. Né? Porque aí deixou de faturar, porque a equipe eram 30, quase 40 pessoas, as três equipes. Você sair 40 pessoas de uma média empresa, abandonaram por causa dessa atitude do empresário. E isso interferiu no faturamento da empresa, até a ponto de fechar. Acredito. Fechar. Porque quem está na frente, quem está tocando a empresa, é o vendedor, é o pessoal da administrativa ali, o dono da empresa, ele está pensando estrategicamente como agir, mas ele não consegue fazer tudo. E interessante, para fazer uma gestão de uma empresa, você tem o estratégico, que deveria o empresário estar lá no estratégico, o gerencial, que seria o gerente, né? E o operacional, o cara que toca. Exatamente. A maioria dos empresários gostam de estar no operacional. Isso gera prejuízo para a empresa? Vamos pensar o seguinte, é lógico que tem empresas que não tem jeito. Às vezes ela é muito pequena, o gestor, o dono da empresa, ele faz a estratégia, ele faz a gerência e faz a parte operacional. O ideal é que ele não fique na parte operacional, mas que ele conheça a parte operacional. É o que a gente costuma dizer, chão de fábrica. Como que funciona lá? Ele sabe como funciona? Sei. Então, se ele sabe como funciona, ele consegue falar assim, olha, vamos tomar tais decisões. Eu já vi donos de restaurante. Eu falo, poxa, não posso sentar com você, faltou funcionário da minha equipe aqui, então eu tenho que ir lá resolver isso aqui. Então, mas é momentâneo, a gente sabe que é momentâneo, sim. né? Agora, puxando para o lado da gestão financeira. Muitas vezes o dono da empresa, ele vai, que aí eu vejo que é o terceiro gargalo, quando ele vai precisar de dinheiro, ele não se programa para pegar dinheiro. Como assim? Ele vai tocando, não tem nenhum planejamento, de repente ele precisou de dinheiro, ele sai correndo atrás do banco, liga para o banco dele, tô precisando disso. E às vezes está em último caso, tá de última hora, ele precisa do dinheiro naquele momento. E sai caro. Sai caro. Ele compra um dinheiro, na verdade, né? Então, qual que seria o ideal? Ele ter alguém que fizesse um planejamento, um fluxo de caixa. Olha, a previsão desse mês, nossa, é faturar, sei lá, 100 mil reais. Beleza? Então, historicamente, nós vamos faturar, até o dia 10, faturar 50,
depois lá pelo dia 20 mais 80 e os outros interam os 100 nos últimos 10 dias. Se ele percebeu que no início do mês aquele não deu os 50 que ele estava imaginando, ele já tem que tomar uma decisão antes de ir para o banco. Já aciona o pessoal da cobrança deles, escuta, o que está acontecendo, o pessoal não está pagando. Ao mesmo tempo, já começa a conversar com o banco, não só com um, mas de repente com dois ou três, porque se você ficar na mão de um banco só, o banco vai falar assim, é isso que eu tenho aqui, e se você tiver de última hora precisando, você vai Pagar. pagar. Agora, se você está com antecedência, você fala assim, não, eu fiz um planejamento, não de um mês, mas eu fiz um planejamento de um ano. Eu sei que eu vou precisar de dinheiro daqui 3 meses. Por que eu sei que eu vou precisar de dinheiro daqui 3 meses? Porque o meu negócio é sazonal, em função de daqui 3 meses vão chegar no frio, e aí o movimento aqui vai cair muito, aí ele começa a se preocupar em como suprir essa necessidade. Ou ele vai fazer uma reserva ao longo do própria, tempo, né? exatamente, ou ele, antes de chegar lá daqui 3 meses, ele vai conversando com os bancos que ele tem relacionamento, vai verificando quais as linhas de crédito que ele tem, que o banco tem disponível, que possa atender a necessidade dele, vai negociar com um banco, vai negociar com outro. Fazer a gestão. Exatamente. Aí ele vai tomar uma decisão mais tranquila. Não, eu sei que eu vou precisar de dinheiro, mas espera lá. Você está cobrando muito caro. Olha, tenho isso. Nosso relacionamento é esse. Né? Aqui com vocês. O que é possível ser feito? Então, a partir deste momento, né, se você está vendo com antecedência o que vai acontecer, você está se programando, você está tentando evitar um problema maior. E se você está tentando evitar um problema maior, que é pegar dinheiro emprestado, vamos pegar com o menor custo possível. Então, nossos 3 gargalos ali, misturar a grana financeira, pessoal, com a da empresa. Isso. Segundo, não ter Ter a noção do que você está ganhando. né, não ter a noção do lucro que está tendo. E Exatamente. a terceira, não se planejar para o momento que vai precisar de buscar um dinheiro no mercado, né? Para poder suprir as necessidades. Legal. E como que a gente consegue ter esse controle todo? Assim, parece bonito, né? Mas o cara acorda de manhã, a primeira coisa, leva os filhos na escola, entra, abre a porta da empresa e vai esperar cliente, e aí ele começa a apagar incêndio no dia a dia ali, compra aqui, o cliente entra, é ele que dá o desconto, é ele que fecha a porta, entendeu? Ele faz tudo ali. Nós estamos falando de pequenos negócios, Sim, né? sim. E como que ele consegue fazer esse controle? Aí ele tem algum recurso, planilha, Excel, o que ele tem? Como que ele pode fazer essa gestão que não seja complicado para ele, né? Porque o empresário fala assim, eu não faço isso porque eu faço de cabeça, ou que é complicado. Sim. Ou de repente ele olha um computador, olha uma planilha Excel, acha que aquilo é algo de outro mundo e acaba assustando e não quer, né? Mas existem ferramentas além do Excel, outras ferramentas disponíveis na internet, ou o próprio, alguns sindicatos dessas empresas normalmente eles disponibilizam ou indicam algum material nesse sentido também. Agora, o que precisa existir, eu acho, é a pessoa quebrar uma barreira. Ela não pode falar assim, não, isso aqui é muito complicado, não vou fazer. Ou ela pede para alguém fazer, né? Ou ela fala, não tem condições de pedir para ninguém fazer, eu mesmo tenho que fazer, e ela vai ter que se policiar, se disciplinar para montar essas informações que ele precisa. Não é difícil. Primeira coisa, ele precisa saber o seguinte, antes de aplicativos, antes de qualquer tipo de planilha, né? Anota no papel. Quais são os principais gastos que eu tenho aqui com a empresa? Rapaz, a partir do momento que você anotou os principais gastos, você fala assim, como que está meu faturamento? Eu tenho um produto só que eu vendo, tenho 2 produtos, 3 produtos, quais produtos que eu vendo mais? Perfeito? A partir do momento que você colocou num papel que seja,
você já vai ter uma noção ali de ver como é que estão as coisas. E aí o ideal é você transportar isso para uma planilha Excel para você ficar mais fácil para você ir identificando a evolução disso, quanto que um representa do outro. Que até ele pode chamar a equipe dele, 2, 3 pessoas, falar, pessoal, vem cá, estou fazendo uma planilha aqui, quero saber quais são os produtos que a gente vende mais, qual o produto que tem mais demanda. E aí o cara anota ali, né? E a partir do momento que se ele tem mais de um produto, ele está sabendo que ele tem 5 produtos. Quais vende mais? Vendo o produto A, eu vendo mais. Qual que é a margem de lucro desse produto A? Será que ele sabe qual que é a margem desse produto A? Ou a margem é igual para todo mundo? Por que um produto mais demandado tem uma margem diferente? Um produto mais procurado tem uma margem diferente? Tem demanda no mercado, né? Porque se eu aumentar muito minha margem ali, significa que eu não vou vender. O concorrente vai vender. Então, eu vejo que o empresário, por menor que seja, ele tem que quebrar essa barreira, tem que buscar uma alternativa de controlar fazer a gestão, o controle do que ele gasta e do que ele recebe, para apurar o resultado. Não tem jeito de abrir mão, né, de ser empresário e abrir mão da gestão financeira. Se o cara é empreendedor, o cara é empresário, não tem como falar assim, eu não gosto de fazer isso. Se não gosta, contrata alguém para fazer. Exatamente. Ele pode até ter tudo na cabeça. Tudo na cabeça, mas nós somos humanos. Né? É importante ter alguma coisa registrada em algum lugar. Se ele tem tudo na cabeça, mas ele contrata alguém e fala assim, escuta, pega um estagiário aí, que normalmente tem um custo menor, que, preciso que você faça essas planilhas aqui para mim. Desenhe no papel, eu quero que você coloque no computador isso aqui, isso. Meu custo é esse, minhas despesas operacionais são essa aqui, água, luz, telefone, folha de pagamento, tal, e pago financiamento de banco, pago isso aqui. Coloca numa planilha. Essa molecada de hoje é antenada, eles vão conseguir fazer isso. E é relativamente barato. E todo empresário tem um profissional que se chama contador, né? O contabilista. Esse cara não é o cara ideal para ajudar ele? É o seguinte, Para dar toda essa orientação aí, cuidar. Os dois não deviam trabalhar juntos? Olha, é uma coisa que eu vejo corriqueiramente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou contador e sou economista. Tá? O ideal de quem dá essas informações é o economista. Tá? Embora quem vai fazer a tratação, o tratamento desses dados é o contador. O contador que vai lançar lá, o cara emitiu as notas, vai mandar o movimento para o contador vai lançar, você faturou tanto, você pagou tanto de imposto, você pagou tanto de água, de luz, de telefone, ele vai montar o que a gente chama lá de demonstrativo de resultado, né? Que é o DRE. Depois monta o balanço. Mas nem sempre aí nós vamos esbarrar numa situação que o pequeno empresário, o microempresário, às vezes ele não tem condições de usar esse serviço do contador, porque não é barato. Né? Por isso que eu comentei, o contador ele vai fazer a contabilidade da empresa, tal, mas ele vai apresentar de repente a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, né, que é obrigado a fechar o balanço. Mas o que o empresário precisa é das informações na mão. Para tomar as decisões diárias. Exatamente. Escuta, como é que fechou o mês? Você vai nessas grandes lojas, vai fazer compra dia 27, dia 26. É uma maravilha, dependendo da situação. Por quê? Se você encontra um vendedor que não bateu a meta, ele vai querer vender. Mas por que eu estou falando dia 26, 27? Porque essas grandes empresas têm um controle na mão de tudo que está acontecendo. Estou faturando, era para eu faturar X, faltam 6 dias para encerrar o mês, não consegui ainda. E essa gestão existe praticamente. Que precisa apertar ali para poder. E por que não o pequeno empresário? Por que não o pequeno empresário não fazia a mesma coisa? Então,
eu sempre indico o meu contador, porque quando eu vejo alguns empresários com dificuldade, é uma pergunta simples: quanto tu tá ganhando com esse produto? Ah, tô ganhando 100%. Como assim? Comprei por 10, tô vendendo por 20. Não é isso, né? Não é essa conta que faz, Não. né? Não é essa conta que faz. Parece simples, mas aí eu indico o meu contador, ele vai lá e faz aquela para saber a margem de lucro que o cara tá tendo por cada produto, entendeu? Que ele tá vendendo. Então, você tem que saber de cada produto. Aí que você falou assim, qual produto tava vendendo mais, qual produto que tá dando mais lucro. Isso, a tua equipe de vendas tem que estar antenada, né? Saber que talvez você não ganhe tanto vendendo aquele produto que tem demanda de procura, mas tu vende algo que te dá uma boa lucratividade que pode complementar aquele Com certeza. produto que o cliente está levando. E isso, o empresário, isso é gestão financeira, né? Sim. E é comum alguns empresários, às vezes, me chama para fazer o trabalho, então a gente monta essa trilha para ele. Não, ó, o negócio é o seguinte, você tem isso aqui, daqui para frente você vai caminhando sozinho. O que é essa trilha? É isso que você pede para o seu contador. Escuta, como que é isso, como que é aquilo, como que eu controlo isso, como é que eu controlo meu faturamento, como que eu controlo as despesas de água, luz, telefone, como que eu controlo folha de pagamento. Não se esqueça que na folha de pagamento tem um período pessoal que vai sair de férias, e quando sai de férias ainda tem um terço, tem um terço que a empresa tem que pagar. Ou seja, são custos a mais que às vezes o empresário não tá antenado. Ele até sabe que existe, mas ele não parou para perceber como que tem que ser ajustado isso. Márcio, a gente falou aqui de controle, mas economizar também é uma estratégia de negócio. Exemplo, o cara está gastando muita energia, gastando muita água, ou ele contratou mal um funcionário, está no departamento errado. Gestão financeira. E onde é que me desenha ali na empresa, onde que ele consegue achar ali alguns gargalos ali que ele possa, que é corriqueiro no dia a dia do empresário, que ele não percebe. Diz aí alguns aí. A partir do momento que ele identificou, o primeiro passo é ele identificar para onde está indo o dinheiro dele. Todo mês. Todo mês. Estou pagando folha, estou pagando água, luz, despesa. Tem que saber. O que eu estou pagando? Estou pagando folha pagando pessoal. Tá bom. Quanto que eu estou pagando desse pessoal? Qual que é o valor dessa folha? Ela é constante ao longo do tempo? Ela sofre oscilações? Ela cresce? Meu faturamento cresce e essa folha também cresce? Aí você tem que parar. Opa, meu faturamento tem que crescer, mas não na mesma. Mas a minha despesa com folha não pode crescer na mesma proporção. Ela tem que crescer um pouquinho menos. Porque a ideia é você tem um faturamento em um determinado patamar e você tem um custo total X aqui. Essa diferença, vamos supor que é, hipoteticamente falando, 10. Essa diferença, com o passar do tempo, se seu faturamento aumenta, a ideia é que essa diferença tem que aumentar. Porque aí você está sendo eficiente. Aí você está gerando lucro. Você aumentou, a sua empresa está criando valor. Você aumentou a sua receita e conseguiu conter os custos. Ele não aumentou na mesma proporção. Ele vai aumentar, tá? Mas você conseguiu que ele não aumentasse na mesma proporção. Então, a partir do momento que você identificou isso, você começa a fazer comparações. Para lá, eu gastava quanto de energia? Por que aumentou minha conta de energia? Não, aumentou porque eu estou trabalhando mais, estou trabalhando assim, de repente a atividade da pessoa requer um consumo maior de energia. Às vezes está pagando hora extra também, né? Desnecessário. Será que é possível, né, pagar? Será que relação de pagamentos de hora extra, será que é viável? Será que faz necessário pagar hora extra? Né? Como que está a produtividade das pessoas? Acompanhar um a um. Sim, né? Só que não é você que vai acompanhar, você vai ter um líder que vai acompanhar a galera ali, né? Se você sabe vamos supor que você tem uma oficina mecânica.
você sabe como fazer o serviço lá. Se o rapaz fala assim para você, não, seu Washington, eu demorei aqui porque tá muito complicado. Aí você fala, pô, esse cara tá me enrolando. Eu sei que o serviço que ele ia fazer, ele iria fazer, se demorasse muito, por mais inexperiente, ele ia demorar aí 2 horas. Ele tá demorando um dia. Ou seja, ele não está sendo produtivo. Ele está dando prejuízo para a empresa. Aí você tem que trocar. Troca. Infelizmente. Tá? E as coisas vão se ajeitando. A partir do momento que você... Porque se você não faz isso, o outro que está trabalhando ali, está tendo uma produtividade bacana, legal, ele começa a observar, pô, fulano não faz nada. Ganha o mesmo. Ganha a mesma coisa que eu. Por que eu vou? Não. E aí entra na seara que você comentou, que é a gestão de pessoas, que você gosta muito. Isso aí vai interferir no resultado da empresa. Cria um clima de pessoas acolchambradas, vamos dizer, né? A pessoa está acostumada a lá. Por que eu vou dar meu sangue aqui se de repente eu não sou reconhecido? Ou se fulano não faz nada e ganha a mesma coisa do que eu? Agora, para identificar se a pessoa é produtiva ou não, quem vai liderar, seja um gerente ou seja o próprio dono da empresa, ele tem que saber o tipo de serviço que tem que ser feito ali. Por isso que tem que fazer a gestão, não tem como abrir mão, né? O cara sair da gestão e ir lá para o operacional, ele ficar fazendo o que o funcionário deveria fazer. Né? Exatamente. Porque o cara da gestão ele tem que estar preocupado mais em o seguinte, olha, eu tenho esse produto aqui, eu estou no mercado de pinturas, por exemplo. Como é que eu faço para aumentar meu faturamento? Como é que eu faço para atrair mais cliente? Será que eu vou lançar uma pintura diferente, um tipo diferente de serviço? Isso que o empresário tem que estar pensando. Ele não pode ficar focado no problema. Olha, eu não estou tendo resultado adequado. Pô, tá bom, mas por quê? Como é que eu resolvo? O problema você já identificou. De repente tem pouca produtividade, ou de repente seu faturamento está pequeno, consequentemente seu lucro não está adequado, ou consequentemente se seu faturamento é pequeno, você não está conseguindo ter aquela retirada que você gostaria de ter. Então, se você ficar só pensando na minha retirada, não, para. Como que eu faço para aumentar essa receita? Aí você começa a olhar o problema, não olhar o problema, você começa a olhar a solução. Como é que eu vou fazer isso? Vou trazer uma entrevistada aqui que nós vamos falar sobre eficiência energética. Ela me contou em algumas histórias que ela pegou um prédio, onde o prédio do empresário é dividido em 3, e aí um gastando horrores, outro com gambiarra, outro... Então eu falei, cara, tava uma bagunça. O que eu fiz? Eu falei, instalei painel solar no prédio todo, uni as 3 empresas, criei um sistema, uma eficiência energética. O cara começou a economizar R$10.000 por mês de energia. Entendeu? Isso é fazer uma gestão financeira, né? Porque ele viu que o gargalo dele ali estava nesse ponto. Entendeu? Assim como você pode ver no funcionário, né? Como você acabou de dizer, que o funcionário que não produz, ele te gera prejuízo. Em vez de a empresa te dar lucro, está te dando prejuízo. Esse empresário ele se atentou para o gasto dele da energia elétrica e assim por diante. Ele vai olhando ponto a ponto para poder, talvez, ele não precisa nem, nesse momento, aumentar as vendas. Ele sim diminuir as despesas. Se fizer uma gestão, ele fazendo uma gestão melhor dos seus gastos... aumenta o lucro. Sim, ele aumenta o lucro. O faturamento continua o mesmo? Continua, mas eu estou gastando menos agora. Pô, maravilha. Aí ele tem caixa para ele crescer. Exatamente. Olha que um cara inteligente. É isso aí. Deixa eu perguntar para você. Você é professor hoje de universidade, né? Qual universidade você está? Estou na Novo Oeste e no INSTED. No INSTED. Quais são as suas matérias lá? Lá no Novo Oeste nós estamos falando sobre mercado financeiro e de capitais. Legal. Tá, lá a gente está falando como que funciona o sistema financeiro, o que é uma instituição financeira bancária, o que é uma instituição financeira não bancária, o que é um CDB, como que investe em ações, o que é ação,
ações ordinárias, ações preferenciais, o que é operação de leasing, o que é um CDC, o que é um banco de investimento, né? Por aí. Isso e lá na Nova Oeste. No STED, nós estamos com 2 disciplinas. Uma chamada gestão de crise, né? O que é essa gestão de crise? Nada mais, nada menos, é o conjunto da estatística, é o conjunto da contabilidade gerencial, é o conjunto da economia e o conjunto de finanças. Você junta todas essas disciplinas e foca no lado da empresa para suprir eventuais problemas. Uma prevenção para uma futura Exatamente. crise contábil, fiscal. E aí a gente procura sempre fazer com que ali os alunos trabalhem mesmo, né? Só para você ter uma ideia, na última aula era 15 para as 10, a nossa aula acaba às 10 horas, né? 15 para as 10, eu estava falando assim, ó, para, quem tem que fechar, né? Como quem diz, segura aí que eu ainda preciso fechar a aula, só tenho 15 minutos, não vai dar tempo. Tamanha é o envolvimento dos alunos na dinâmica. A dinâmica que eu fiz foi o seguinte, eu simulei uma empresa, a empresa estava usando muito cheque especial e ela precisava negociar a sua dívida financeira. Ela não podia mais, ela não tinha condições de demitir ninguém, ela não tinha condições de aumentar, ela estava prevendo que o mercado não ia melhorar. Tá? E a alternativa que ela se viu era renegociar a dívida dela. Então nós dividimos em grupos, dividimos em bancos, ó, você vai ser tal banco, você vai ser tal outro banco, tal. E você estratégia para cada um negociar. Rapaz, é impressionante a criatividade deles. Foi bacana. Eu fiz já alguns treinamentos sobre finanças na parte de inteligência emocional. Você precisa ver no que a pessoa se transforma, que ela parece sair de si. Ela vira uma pessoa que não é ela real, quando se trata da parte financeira. E você imagina um empresário no seu dia a dia, no que ele se transforma quando toma um prejuízo, toma um calote, Nossa Senhora. funcionário que falta, entendeu? Então, ele interfere muito no estado emocional do empresário. Sim. Né? E da equipe, porque o empresário repassa aquela energia ali, né? Cara, se você tem um empresário, um líder que está ligado no 220, está antenado, está motivado, a sua equipe vai estar motivada. Agora, se o seu líder está de baixo astral, a equipe vai ou tá lá baixo sem astral. inteligência emocional gritando para tudo, que aí pronto. Uma outra coisa que ainda falando da faculdade, no STED, esse semestre nós estamos com um projeto integrador. O que é isso? Nós estamos... A ideia desse semestre é montar uma empresa, abrir uma empresa. Né? Não é simplesmente o papel do contador, porque lá é o curso de contábeis. Não é simplesmente o papel do contador pegar a documentação, fazer o contrato social, na junta, na receita e abriu. Criou o CNPJ e abriu. Não. É muito mais que isso. Além dessa parte, vai desde a análise de mercado até a viabilidade econômica desse projeto. E aí nós estamos envolvendo todos os semestres, né? Do primeiro até o 7º semestre. É lógico, né? O pessoal do primeiro semestre vai ter aquelas digamos assim, atividades proporcionais ao nível de conhecimento. Essa parte de análise, de viabilidade, a gente vai deixar para o pessoal que está mais avançado, no 7º semestre. Ou seja, a gente está preparando pessoas para que o empresário contrate no futuro. Como nasce um empresário? A partir de uma necessidade, eu vejo. Eu acho que o empresário nasce e fala assim, olha, eu quero... Ou ele não está contente, ele tem ambição. Ele tem ambição, ele está trabalhando, vamos supor, você me contrata para trabalhar com você aqui. Não, vamos trabalhar tal. Aí eu vejo, falei, não, eu estou vendo que isso aqui não é para mim, ou eu quero algo mais e você não está me acompanhando. Aí ele sai e ele vai criar o negócio dele. Então eu vejo que existe um empresário que tem essa busca,
né? Por necessidade ou por oportunidade? Exatamente. Então ele tem essa busca e tem aquele empresário tem aquela pessoa que se tornou empresário, porque trabalhou muito tempo em grandes empresas, tal, aí chega um determinado período da vida, a empresa fala assim, ó, tchau. Aí ele se vê e fala, bem, agora o que eu vou fazer? Aí ele monta alguma coisa. Mas eu vejo que aquele empresário que começou desde o início da vida profissional dele, sempre correndo atrás, é porque ele tem uma necessidade de alguma coisa. Ele está buscando algo, né? E aí ele começa vendendo picolé, vendendo salgadinho, vendendo alguma coisa ali, aí a coisa vai aumentando. Porque a partir do momento que ele tem uma necessidade, ele alcançou, supriu essa necessidade, e falou assim, opa, isso aqui ficou muito fácil, eu quero mais. É aí que o cara tem que procurar se desenvolver, né? Se Sim. capacitar. Sim, sim. O que é importante para o empresário? Falar assim, ó, Márcio, você fala assim, ó, o cara tem que ler tal livro, assistir tal filme, fazer tal faculdade, fazer tal treinamento. O que é importante para o empresário, para o pequeno negócio? Bom, Ele não abrir mão, ele tem que fazer. Primeiro que ele tem que estar sempre disposto a aprender, né? Se ele achar que ele sabe tudo, esse aí não tem vida longa, né? Mas o que eu vejo que ele tem que aprender? Aprender a gerir as pessoas para poder saber que as pessoas façam o que ele deseja. Eu posso não saber fazer um programa de podcast, mas eu posso me cercar de pessoas, porque eu sei que esse negócio é interessante, eu sei que esse negócio é viável, que as pessoas, que isso vai me ajudar a viabilizar meu projeto. Existe um livro do Jack Welch, Paixão por Vencer. Ganhei esse livro faz 10 dias, já está na minha lista para ler. Rapaz, eu recomendo para todo mundo. É um livro grande, tem 350 páginas, mas bacana. O cara conta a história dele lá, quando era gerente da GE. Gerente não, o CEO da GE, né? É lógico, guardado as proporções, mas dá para você aplicar aquilo ali em qualquer segmento. Você vai abrir um negócio, né? Vou. Que negócio você vai abrir? Vou abrir uma loja de não tem mais 1,99, né? Vou abrir uma loja de, sei lá, de material esportivo. Bacana. Conheça quem são seus concorrentes. Conheça aonde você vai estar. Conheça quem é seu público-alvo. Saiba quem é seu público-alvo. Tenha conhecimento do que você pode fazer e qual que é a expectativa desse negócio pode te dar. Vamos falar de modernidade? Por exemplo, as empresas tradicionais, que antes o cara abria uma empresa, abria uma portinha e esperava o cliente chegar. Hoje, com a tecnologia, onde eu posso pegar o celular e comprar um material esportivo lá num aplicativo qualquer ali, que chega em 4, 5 dias na minha casa. Essa gestão financeira, como é que eu consigo desenvolver isso? Eu vejo que hoje está bem mais fácil. Por quê? Porque hoje você tem ferramentas para isso. Imagina o seguinte, você resolveu vender pizza, tá? Você quer abrir uma pizzaria, você vai vender pizza só delivery. Delivery é de casa, né? Você vai estar aqui em casa, Só entrega. vou trabalhar aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai contratar essa empresa para você fazer a entrega. Essa empresa que você está contratando para fazer a entrega, ela tem um aplicativo. No final do dia, você entra no site dela, ela te fala o que você vendeu, preço médio, qual o principal produto que você vendeu, tem tudo ali. Então tá fácil, né? Basta você falar assim, não, deixa eu me inteirar isso aí. Isso é gestão financeira, né? Quero saber como é esse negócio aí. Comprei tanto de material, tal, vendi tanto no final do dia. Outro dia eu prestei serviço para um rapaz que comercializa produtos por delivery. E ele falou assim, Márcio, eu tô meio perdido. Ele não estava conseguindo fechar o caixa dele.
Por quê? Ele anotava um pouco no papel, tinha anotações no WhatsApp, que ele fazia os pedidos, tinha o iFood. Aí eu falei assim, escuta, quando você vende pelo aplicativo, o dinheiro cai na onde? Não, cai na tal conta que não é da empresa, é minha. Começou a misturar, né? Eu falei, rapaz, sugestão para você. O cara tinha um bom movimento, né? Um bom resultado, inclusive. Aproveita que você está surfando essa onda boa, utiliza só esse aplicativo aqui. Porque esse aplicativo vai te dar ferramentas para você fazer a gestão do seu negócio. Quanto que você vende? Ah, não sei, eu sei que entrou tanto. Mas que produto que você vendeu? Ah, não sei. Para lá, vamos fuçar aqui, ó. Eu entrei com ele no site, dá para você ver qual que é em média, o que você está vendendo, aonde está localizado os seus clientes. Os aplicativos te fornecem isso. E aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil a gestão. Legal. E com relação quando eu fiz a pós-graduação com você lá na Fundação Getúlio Vargas, a gente trabalhou uma planilha de DRE lá, né? Demonstrativo de resultados lá. Certo. E só que de uma grande empresa, né? Então, tô falando que 98% das empresas são pequenos negócios, né? Então, e a maioria serviços, né? Os serviços também sentem essa dificuldade de mensurar, de quantificar, e aí vai também da mentalidade do próprio empresário. Como que a gente consegue ter esse controle aí dos serviços para saber mensurar aí o quanto eu estou ganhando? Da mesma maneira que como se fosse revender sapato. Você transforma o serviço em produto. Não, na realidade é o seguinte, né? Você vai, dependendo do tipo de serviço, você vai falar assim, escuta, eu vou fazer que tipo de... Por exemplo, vai contratar o Márcio. O que o Márcio faz? Presta serviço. O Márcio compra algum material? Não. Se você me contratar para eu fazer um serviço para a sua empresa, o que você vai ter na mão no final? Um relatório, né? Com algumas informações. Eu vou cobrar o papel? Não. Eu gastei, né? Mas e aí? Como é que eu faço? Bom, historicamente eu tenho que saber quanto tempo eu vou gastar para te atender. E aí tem uma continha, algumas contas que a gente faz, né? Escuta, quanto que eu quero ganhar por mês? Quero ganhar tanto. Vou gastar quanto tempo para fazer isso aqui? Vou gastar 5 horas. Transforma seu salário mensal em hora. Aí você começa a dimensionar. E se o cara que está assistindo a gente aqui falar assim, cara, eu não tenho controle nenhum não tenho uma gestão financeira, que eu tenho que fazer agora, já, imediatamente? Contratar qual profissional para me ajudar nisso? Márcio Coutinho. Isso aí aproveita. Aproveita aí e faz seu... Então, qual é o termo do profissional? É um contador, um economista, um consultor? Quem é o profissional que pode ajudar o empresário a ter o controle, ter uma gestão financeira? O contador, ele vai conseguir dar as informações para o seu cliente, né? O economista vai conseguir pegar essas informações do contador e vai conseguir associar a situação de mercado e fazer um diagnóstico mais elaborado para o cidadão, para o empresário. Porque você olhar para trás, o que eu faturei no ano passado, o que eu faturei no ano retrasado é uma coisa. O que vem para frente? Será que o que eu faturei lá atrás, eu vou faturar aqui para frente? Né? E aí você tem que criar cenários. Como que cria cenários? Existem várias situações, Quem que cria cenários? O economista. O Márcio Coutinho. As informações do contador provavelmente ele já tem, né? Ele precisa só procurar um... Agora tem outro detalhe, né? É aquela história, né? A informação que vai para o contador espelha a realidade. Tem esse detalhe. O contador fala que a empresa
que a minha empresa fatura 10 mil, mas será que a minha empresa fatura 10 mil mesmo? Porque, convenhamos, o pequeno empresário às vezes não emite nota. Sim. Né? E aí, como é que ele contabiliza isso? Se não emite nota, não tem como contabilizar. Agora, o X da questão é, qual que é a receita efetiva da empresa? Qual que é o gasto efetivo da empresa? Quem pode dar isso não é o contador. Quem vai te dar isso é o empresário. O empresário ele pode até não saber, ele pode até estar perdido lá. Ele precisa, de repente fala assim, não, mas eu anoto tudo aqui, ou eu pego meu extrato bancário, aí você tem que começar a destrinchar as informações. O que acontece muito é isso. O pequeno empresário, ele mistura tudo e aí ele se perde, ele não consegue identificar o que é dele, o que não é. Ele não consegue falar assim, não, eu ganhei tanto. E depois, na hora que você começa a separar, mostrar para ele, olha, por mais que esteja tudo separado, misturado, mas me dá seu extrato bancário, que eu vou te mostrar o que é. Aí você senta com ele e fala, o que é isso aqui? Isso. Aí você tem essa informação. A partir disso aí o economista ele consegue projetar cenários. O economista consegue gerar para ele, falar assim, ó, agora tu vai parte dessa receita aqui, tu vai colocar aqui que é para reinvestir no teu negócio e tu pode fazer investimento que o dinheiro começa a trabalhar para você, teu prolabore, ou se a situação da empresa não tá legal, aí fala assim, ó, diminui um pouquinho teu gasto pessoal, teu prolabore para a gente ajustar momentaneamente. Tudo isso. Sim, você tá devendo no banco? Tô. Pô, pera lá, vamos sentar, vamos negociar com o banco. Porque o pequeno empresário ele quer se livrar de problemas. Ele quer, de repente, ele assinou um contrato lá, pegou um dinheiro emprestado no banco, assinou o contrato, mas nem pensou qual que é a taxa de juros. Aí ele fala assim... Isso está comendo ele pelas pernas. Sim, ele está pagando, de repente, 4% de juros ao mês. Para lá, vamos reverter isso. E isso a gente faz, né? Então, senta, vê como é que é. Banco, vem cá. Porque o banco também, o banco não quer pegar o patrimônio do cara. O negócio do banco que quer comprar e vender dinheiro. E o banco quer ter segurança. Fala, olha, eu estou te emprestando, você vai me pagar? Vou. Então tá bom. Se você demonstra segurança para o banco vai te emprestar dinheiro e uma taxa menor. Agora, se o banco tem receio de emprestar, a taxa vai ser maior, ou seja, o risco, né? Será que eu vou receber? Irmão, então, se eu não sei se eu vou receber, eu vou jogar para cima. Você já atuou em empresas grandes, pequenas? Conta um pouquinho de alguns casos, assim, legal que quem está nos assistindo passa a ver aí, como é que tu faz, como é que faz isso na operação do dia a dia? Já aconteceu uma situação seguinte. A empresa, ela tinha um determinado volume de recursos, né, que estava dinheiro emprestado no banco. Então precisava de dinheiro, furava o caixa, pegava o emprestado do banco. Tinha um limite lá, o banco disponibilizava, era só você entrar na internet e clicar, o dinheiro caia na cota. Eu falei, não, rapaz, para. Muda isso aí. Não, para. Não, mas não, para. Vamos conversar com o banco. Vamos mudar esse perfil da sua dívida. Conseguimos. Mudou o perfil. O que é esse perfil da dívida? Você sai de um juros alto, né, para um juros menor, com um prazo mais adequado à sua capacidade de pagamento. E a empresa demonstrava isso. A empresa tinha condições. Você fez demonstrar como tua atividade. Exatamente. A empresa tinha condições de pagar, só que ela estava pegando dinheiro emprestado de uma maneira errada. É muito mais fácil usar o cheque especial. Não, usa lá, tal. Mas, cara, tá muito alto, muda isso aí. Aí o que aconteceu? Vamos fazer o seguinte, uma outra empresa tinha um volume significativo de recebíveis. Eu
vou transferir esses recebíveis aqui para o banco. Você orientou. Você transfere esses recebíveis para tal banco desde que esse outro banco te empreste um dinheiro mais barato que o outro que você tem ali. Ou seja, é um poder de negociação. Sim. Eu estava no banco A, essa outra empresa estava no banco A, um determinado volume com empréstimo, pagando X%, e tinha lá um volume de cobrança, de recebíveis. E esse banco, muito resistente. Não é que é resistente, o banco estava ali acomodado, não estava sendo provocado, né? Quando nós provocamos, eu acho que ele não acreditou. Falou, não dá para mexer, não dá para fazer nada, isso aqui e tal. Aí nós fomos para um outro banco que a empresa tinha conta, mas só que ela tinha, praticamente não movimentava muito. Nós falamos, escuta, se eu preciso de tantos R$1.000, assim, assado, que é para pagar o do banco, que eu preciso diminuir meu custo financeiro. Eu te dou a cobrança, coloco os recebíveis aqui. Tinha com que negociar. Exato. Né? Então, esse é dois exemplos simplesinhos, né? Um foi negociação de cheque especial, o outro foi negociação de contratos de curto prazo, que nós mudamos para longo prazo, reduzindo taxa de juros, que é natural, que isso acontece. Ô Márcio, cara, a gente já falou de muita coisa aqui. Vamos falar de futuro. Assim, a empresa, ela nasceu, tá crescendo, tá ali, o cara quer crescer, aí ele não sabe como. E como que ele vai fazer essa gestão financeira? Vai contratar um profissional, seja ele um economista, um consultor, alguém que vai dar uma perspectiva para ele de futuro. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter aí para não cair nessas armadilhas de mercado como dinheiro caro, ou vender uma duplicata errada, ou comprar algo errado? Quais são as armadilhas que ele pode cair e quais seriam as soluções aí para ele poder prever isso, um futuro da empresa dele? Bom, vamos lá. Falando em termos de economia hoje, o mundo, de uma maneira geral, está passando por uma situação um pouco atípica, inflação alta. Tá? O ano passado, o ano de 2021, a inflação bateu 10%. Esse ano passado, 2022, 5%, uns quebradinhos. A expectativa desse ano é que não fique muito abaixo de 5%. Vamos ter vamos ter inflação. Se tem inflação, vai ter juros altos. Né? Nós saímos de juros, quando a gente fala juros altos, é a taxa Selic. Nós saímos de juros de 2%, hoje está 13,75%. Então, o empresário ele tem que ter a visão seguinte: o meu negócio, se a inflação for alta, o meu negócio vai sofrer com inflação alta? Se é varejo, vai. Né? Inflação baixa melhora o meu negócio? Melhora. Né? Então, o primeiro cenário tem que estar atento à expectativa de inflação. Vou pegar dinheiro emprestado no banco. Procure pegar dinheiro de recursos destinados a investimentos. Não pegue capital de giro para se você vai ampliar a sua loja, alguma coisa nesse sentido. Fica muito caro. Por que fica caro? Né? Se você vai ampliar, você fez um contrato hoje no banco, lá, pegou um determinado valor, daqui 30 dias vence a primeira parcela. Só que será que em 30 dias você concluiu sua obra? Até essa obra ficar pronta e ela começar a proporcionar resultado para você, vai demandar tempo. Então, existem linhas de crédito específicas para isso. Os bancos têm. Né? Tem os FCOs da vida, tem os recursos do BNDES, que são taxas mais atrativas. Acessível para pequenos negócios também? Sim, são destinadas a investimentos. Na verdade, o cara tem que ter um projeto, né, para poder ter acesso a isso. Exatamente. E aí é outro detalhe, né? O pequeno empresário, o microempresário, ele acha que ele vai lá no banco e fala, eu quero aí X reais aí, quero um montante para fazer um negócio. O cara fala, cadê seu projeto?
O que é esse projeto? O que o banco fala com esse projeto? Ele quer saber o seguinte: o que você vai fazer com o dinheiro? Ele falou assim: ó, eu vou pegar aqui R$100.000 que eu vou ampliar minha loja. Com a ampliação, eu vou gerar mais tanto emprego. Eu vou gerar, a expectativa de faturamento é que aumente ao longo do tempo para X reais. E com isso, minha margem de lucro vai aumentar. Eu vou conseguir pagar esses empréstimos, eu vou conseguir pagar todos os meus funcionários, eu vou estar aquecendo, contribuindo para aquecer a economia. É isso que o banco quer saber. Se o seu negócio é viável ou não. Porque você não vai usar o dinheiro de cheque especial para construir. Você vai usar o dinheiro de construção para construção. Você não vai usar um dinheiro de 30, 40, 30, 60, 90 dias, de repente, para comprar um carro que você poderia comprar em 24 meses. Então, para cada tipo de destino do dinheiro que você vai dar a ele, existe um recurso específico que os bancos têm, né? E aí, obviamente, a gente tem que ficar atento às taxas de juros. Como nós estamos na expectativa de ainda taxas de juros altas, normalmente os bancos vão estar querendo indexar essas operações. O que é indexar essas operações? Colocar uma taxa de juros mais um fator que vai corrigir, ou o CDI, ou o IPCA. Né? As siglas que... Economia. Ou seja, são indexadores que vão fazer com que garanta a evolução dessa taxa de juros. Algumas situações você pode ter uma taxa pré-fixada. Olha, vou pagar quanto? Você vai pagar X%, é que tem as prestações fixas. Ou seja, cada caso é um caso que tem que ser analisado com bastante atenção. Você tem que ter um profissional que entende disso para poder auxiliar o empresário a fazer uma boa negociação. Exatamente. Sempre olhando no futuro. O que vai acontecer? Vou pegar esse dinheiro? Vou fazer o que com esse dinheiro? Vou fazer tal coisa. O que isso vai dar de resultado? E um detalhe, quando se faz esse planejamento tem que ser feito com a razão, não com o coração. O que é isso com a razão? Olha, eu sei que eu vou investir isso aqui, no primeiro mês esse projeto vai dar prejuízo, no segundo vai dar prejuízo, mas a partir do terceiro mês eu vou começar a ter lucro. E depois ele vai se estabilizar a partir do sexto mês. Então você sabe que você vai ter prejuízo, você sabe que aí você se programou também para ter esse prejuízo. Você vai ter caixa para suportar isso. Porque o grande erro... temporário, né? Exatamente, porque o grande erro é você falar assim, você faz algo sem planejamento, aí dá um prejuízo, você não sabe o que fazer. Legal. E sem contar, só para a gente fechar essa linha de raciocínio de planejamento, é o seguinte: você planejou, isso não significa que você planejou, fez uma planilha bonita, coloca aí embaixo, dentro da gaveta e guarda. Não. Seguir a risca. Planejou. O que eu estava planejando? Planejava faturar 100. Quanto que eu faturei? 150. Opa, será que eu planejei mal? Ou aconteceu algo esporádico que não estava previsto? Não, aconteceu algo esporádico que apareceu um negócio aí que explodiu as vendas. Ou planejei 100, consegui realizar 90. Espera lá, o que faltou? O que aconteceu? Né? Então você tem que acompanhar mês a mês. Faltou mais planejamento? Faltou preço? Faltou uma ação de marketing mais agressiva, mostrar que o controle de equipe, de atividade. Exatamente. Isso é gestão. Isso faz parte da gestão financeira. Toda essa gestão aí gestão de pessoas, gestão financeira interligada, e o empresário não pode abrir mão de fazer a gestão. Sim. Gratidão, Márcio Coutinho, pela sua contribuição aí com a nossa audiência, e deixei suas considerações finais para a gente. Opa, vamos lá. Antes de mais nada, eu sou um otimista por natureza. Eu vejo que nosso país tem um potencial imenso de crescer. Nós temos que não ficar olhando os problemas, nós temos que focar na solução, buscar alternativas. Uma das alternativas que eu vejo para todo mundo é a educação financeira, né? A
partir do momento que todo mundo tiver educação financeira, as coisas vão fluir com mais naturalidade, mais fácil, vai ter mais riqueza na nossa economia. E agradecer a oportunidade aqui, né, Washington? Fazia um tempinho que a gente não se encontrava. Agradecer a oportunidade de estar falando aqui para você, para o seu público. E também me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma orientação, estamos aí. Qual que é o teu Instagram? Coutinho Márcio, né? É o meu Instagram. Posso deixar meu celular? Pode. Vou colocar aí embaixo também na descrição do vídeo. Ok, 999818028. Este foi o podcast de hoje com o economista, contabilista e professor Márcio Coutinho. Muito obrigado pela sua audiência. E o podcast Amigos e Negócios está aqui para conversar com você. Clique aqui no sininho aqui, deixa marcado para você acompanhar as outras entrevistas, os outros entrevistados. Que esse podcast tem esse objetivo de levar para você mais informações sobre o mundo do empreendedorismo, falando aí da história dos empreendedores, o que eles já fizeram no passado, o que eles estão fazendo hoje, o que eles pensam aí para o futuro. E você vai poder acompanhar a história de todos eles aqui neste podcast. Comenta aqui embaixo se você gostou da entrevista, se você quer uma orientação, comenta aqui embaixo, faz um comentário, vamos conversar. Eu e minha equipe estamos à sua disposição. E até o próximo vídeo.